O livro Primeiros Escritos de Ellen White descreve a segunda vinda de Jesus da seguinte maneira: logo nossos olhares foram dirigidos ao Oriente, pois aparecera uma nuvenzinha aproximadamente do tamanho da metade da mão de homem, a qual todos nós soubemos ser o sinal do Filho do Homem. Todos nós, em silêncio solene, olhávamos a nuvem que se aproximava e se tornava mais e mais clara e esplendente, até converter-se numa grande nuvem branca. A parte inferior tinha aparência de fogo. O arco-íris estava sobre a nuvem, enquanto em redor dela se achavam 10 milhares de anjos, entoando um cântico agradabilíssimo, e sobre ela estava sentado o Filho do Homem. Os cabelos brancos e anelados caíam-lhe sobre os ombros, e sobre a cabeça tinha muitas coroas. Os pés tinham a aparência de fogo, em sua destra trazia uma foice aguda, e na mão esquerda uma trombeta de prata. Seus olhos eram como chamas de fogo, que profundamente penetravam seus filhos. Todos os rostos empalideceram, e os daqueles a quem Deus havia rejeitado se tornaram negros. Todos nós exclamamos então: quem poderá estar em pé? Estão as minhas vestes sem mancha? Então os anjos cessaram de cantar, e houve algum tempo de terrível silêncio. Quando Jesus falou: aqueles que têm mãos limpas e coração puro serão capazes de estar em pé. Minha graça vos basta. Com isso nos iluminou o rosto e encheu de alegria o coração. E os anjos tocaram mais fortemente e tornaram a cantar, enquanto a nuvem mais se aproximava da terra. Primeiros Escritos, página 15. Impressionante descrição, impressionante. Uma coisa que me chamou a atenção aqui nesse texto foi que os salvos, os que estão preparados, de pé, esperando a vinda de Jesus, vão exclamar: quem poderá estar de pé? Como diz Apocalipse capítulo 6, versículo 17, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Quem estará de pé para receber o Cordeiro, o Filho de Deus, em paz? Os anjos, então, primeiro param de cantar, cessam as melodias, um silêncio terrível. Quem poderá estar de pé? Então Jesus rompe aquele silêncio terrível com as seguintes palavras: aqueles que têm as mãos limpas e o coração puro, estes serão capazes de estar de pé. E depois completa dizendo: a minha graça vos basta. Quer dizer, a graça de Cristo é suficiente para alcançar essa condição, ter as mãos limpas e o coração puro. Isso vamos estudar essa noite. O que significa ter as mãos limpas e o coração puro? E como podemos alcançar essa condição? Importante, porque somente tendo as mãos limpas e o coração puro, podemos estar preparados para encontrar Jesus em paz. Vamos orar. Querido e bom Deus e Pai que está no céu, te agradecemos porque em Jesus e pela sua graça podemos finalmente ter as mãos limpas e o coração puro para esperar a Jesus em paz. Que essa possa ser a nossa experiência. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Apocalipse capítulo 7, versículo 14. São estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Os redimidos, aqui está falando daqueles que vão estar de pé quando Cristo venha. Apocalipse 7 fala dos 144 mil, os que estarão vivos para receber a Jesus em glória e majestade. A estes, Jesus vai falar aquelas palavras: a minha graça vos basta. Os que têm as mãos limpas e o coração puro poderão estar de pé, porque Jesus ainda está chegando à terra, está vindo em caminho, não chegou aqui ainda. A primeira grande ressurreição ainda não ocorreu. Essas palavras são faladas, são ditas aos 144 mil, o grupo que vai estar vivo por ocasião da segunda vinda de Jesus. Agora, diz aqui que este grupo, eles lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Quem lava? Eu lavo ou Jesus lava? As vestiduras representam o caráter. O caráter é que vai definir o destino da pessoa, o nosso destino eterno.
Jesus limpa o meu caráter, a minha vida, ou eu lavo as minhas vestes, o meu caráter? Interessante. Aqui o Apocalipse diz, eles lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Quer dizer, Deus é o que purifica a nossa vida, Deus é o que limpa, mas nós temos que permitir, nós temos que querer, que cooperar com Jesus nesta obra. Por isso que o Apocalipse e a Bíblia, de maneira geral, fala, eles lavaram as suas vestiduras, o seu caráter, no sangue do Cordeiro. Jesus mesmo reiterou isso quando ele falou, aquele que vencer, este se sentará comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quer dizer, aqueles que vencerem, nós temos que vencer com a ajuda de Cristo. Sozinhos, impossível. Pela graça, tudo é possível. A minha graça vos basta. Sangue do Cordeiro. Salmo 24. Salmo 24 é chamado por alguns de o Salmo dos 144.000. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Impressionante, né? Realmente parece, dá a entender que fala dos 144.000. Quem há de permanecer no seu santo lugar? No santuário do céu. Quem entrará no santuário? Quem estará preparado para viver com o fogo consumidor, que é o nosso Deus? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. É isso que nós queremos alcançar. Esta é a condição que necessitamos alcançar. Na cidade de Deus não entrará coisa alguma que contamine. Todos quantos houverem de ser seus moradores hão de se ter tornado aqui puros de coração. A pessoa que está aprendendo de Jesus manifestará crescente desagrado pelas maneiras descuidosas, pela linguagem indecente e pensamentos vulgares. Quando Cristo habita no coração, haverá pureza e refinamento de ideias e maneiras. Então, aqui, nesta terra, nesta vida, temos que nos tornar limpos de mãos, lavar as nossas mãos. As mãos significam as ações que nós fazemos. O pecado sempre, ou quase sempre, é uma ação. Primeiro um pensamento, pode se expressar por uma palavra ou pelas ações. E já o coração é o que vai dentro, os pensamentos, os motivos, é a vida interior da pessoa, onde nasce realmente o pecado. Então, limpo de mãos, puros de coração. Aqui nesta vida, pela graça de Cristo. As palavras de Jesus, bem-aventurados os limpos de coração, têm mais profundo sentido, não somente puros no sentido em que o mundo entende a pureza, livres do que é sensual, puros de concupiscências, mas fiéis nos íntimos desígnios e motivos da alma, isentos de orgulho e de interesse egoísta, humildes, abnegados, semelhantes a uma criança. O maior discurso de Cristo, página 25, parágrafo 1. Bem-aventurados os limpos de coração, os puros de coração. Então, refere-se também à pureza sensual, não são maliciosos, não são impuros, não são sensuais, mas vai muito além disso. Refere-se a tudo que é desígnio e motivos do coração e da alma, isentos de orgulho, como uma criança, puros, sem egoísmo, humildes, abnegados, como era o nosso Senhor Jesus. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador da prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. E eles trarão ao Senhor justas ofertas. Impressionante esta citação da Bíblia, Malaquias capítulo 3, versículos 2 e 3. Primeiro diz que Jesus está assentado, como aquele que purifica o ouro e a prata, como o ourives. Ele está purificando um povo para estar de pé quando ele venha.
Ele está purificando um povo. Nós temos que nos submeter ao seu poder purificador e transformador. Purificará os filhos de Levi. Por que os filhos de Levi? Interessante. Se retrocedemos lá no Antigo Testamento, ao pé do Monte Sinai, quando Moisés subiu ao monte por 40 dias, o povo de Israel se desesperou pela espera e levantaram aquele bezerro de ouro. E todo o povo de Israel adorou aquele bezerro de ouro, dançou aquela orgia sensual. Mas uma tribo de Israel não se envolveu na apostasia total do povo de Deus daquela época. Foi a tribo de Levi. E por isso Deus escolheu a tribo de Levi a partir daquele momento para ser os seus sacerdotes. Foi a tribo sacerdotal, Levi, a tribo de Levi. Eram os que atendiam, serviam a Deus no santuário. Em todos os serviços relativos à adoração, ao sacrifício, ao santuário. Assim também, esse texto se refere aos 144 mil, porque o Espírito de Profecia diz que só os 144 mil entrarão no templo celestial, servirão a Deus no seu templo. E Ellen White viu eles em visão vestidos para o serviço no templo. São os únicos que servirão a Deus no seu templo, na habitação de Deus. Por isso, Jesus está sentado hoje, purificando e preparando um povo para estar de pé quando Ele venha, para passar por todas as calamidades que vão acontecer neste mundo, para resistir e vencer o número da besta, a sua marca e o seu sinal, e poder ser vencedores, e serão os 144 mil, ficarão vivos até o final. Você quer fazer parte deste grupo? Pois aqui está a condição que devemos alcançar: limpos de mãos e puros de coração. A purificação do povo de Deus não se pode realizar sem que eles sofram. Deus permite ao fogo da aflição que lhes consuma a escória, para separar o imprestável do que é valioso, a fim de que o metal puro possa brilhar. Passa-nos de uma a outra fornalha, provando o nosso verdadeiro valor. Se não podemos suportar essas provas, que faremos no tempo de angústia? Deus está purificando um povo. Cristo está purificando um povo. Mas essa purificação, para que possa acontecer, necessita de sofrimento. O fogo representa o sofrimento. Jesus nos coloca no fogo, na fornalha, nesta vida. Problemas, dificuldades, aflições, doenças, morte na família. Isso são aflições, são angústias. É o fogo que consome a escória e prepara-nos para estar preparados para a volta de Jesus. Deus é o refinador e purificador de almas. No calor da fornalha, separa-se para sempre a escória da prata e do ouro verdadeiros do caráter cristão. Jesus observa a prova, sabe o que é preciso para purificar o precioso metal, a fim de que lhe reflita a glória do divino amor. Cada um tem que passar por experiências diversas, diferentes uns dos outros. Jesus sabe exatamente o que é necessário para cada um dos seus filhos. Que experiências pelas quais ele ou ela ou eles têm que passar para refletir perfeitamente a sua imagem e ter as mãos limpas e o coração puro. E ele vai controlando o fogo, controlando a aflição e o sofrimento, para que não destrua a pessoa, mas que purifique a sua vida. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. João 13:8. Pedro, nunca me lavarás os pés, disse ele. E Jesus lhe disse: se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. É assim mesmo. Se Jesus não lavar o nosso coração, as nossas mãos, a nossa vida, o nosso caráter, não temos parte com Ele. É importante a nossa cooperação. A própria imagem de Deus tem de ser reproduzida na humanidade. A honra de Deus, a honra de Cristo, acha-se envolvida no aperfeiçoamento do caráter de seu povo, o desejado de todas as nações, 4:75, parágrafo 3. Perfeição de caráter. Temos um tema no nosso canal que se chama assim:
Aliás, temos dois. Um se chama Sede vós perfeitos e outro se chama perfeição de caráter, possível ou impossível. Sem perfeição de caráter, não há selamento, não há selo de Deus, porque Deus não pode colocar o seu selo de aprovação em nenhuma pessoa que tenha um sequer defeito de caráter, porque um defeito de caráter é uma ofensa a Deus, é um pecado. A imperfeição de caráter é um pecado. Existem coisas na vida que têm que ser abandonadas, extirpadas. Isso é lavar o caráter, isso é lavar a vida, isso é lavar as mãos, limpar o coração. Deus está purificando um povo de modo a terem mãos limpas e coração puro para se apresentarem diante dele no juízo. A norma tem de ser exaltada, purificada a imaginação. A paixão, acumulada em volta de práticas degradantes, tem de ser renunciada, e a alma erguer-se a pensamentos puros, práticas santas. Todos os que subsistirem ante as provas e tribulações iminentes serão participantes da natureza divina, tendo escapado, não participado, da corrupção das paixões que há no mundo. Segundo Pedro 1,4, tirado de Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, 239. Está bem claro, Deus está purificando para si mesmo um povo, de modo a terem as mãos limpas e o coração puro, para que possam, quando chegue o juízo investigativo dos vivos, que possam ser aprovados no juízo e receber o selo do Deus vivo e fazer parte dos 144 mil. Deus está purificando um povo. Ora, se Deus está purificando, por que Ele não purifica a todos? Porque não todos se submetem ao processo purificador. Nós queremos dirigir a nossa vida, não permitimos que o Senhor tire de nossa vida aquelas coisas que Ele aborrece, aqueles defeitos de caráter e pecados e ídolos acariciados. Quem não quiser ser limpo, não será limpo, como Pedro. Muitos dizem como Pedro, nunca me lavarás. Não quero abandonar esse pecado. Não estou disposto a abandonar tudo. Então ficaremos sem ser limpos. Os que vencem o mundo, a carne e o diabo serão os agraciados que receberão o selo do Deus vivo. Aqueles cujas mãos não são limpas e cujo coração não é puro, não terão o selo do Deus vivo. Os que planejam o pecado e o praticam serão omitidos. Somente os que, em sua atitude diante de Deus, desempenham a parte dos que se arrependem e confessam os pecados no grande dia antitípico da expiação, serão reconhecidos e assinalados como dignos da proteção de Deus. O nome dos que firmemente aguardam e esperam o aparecimento do Salvador e por ele velam mais ardorosa e ansiosamente do que os que esperam pela manhã, será contado como dos selados. Aqueles que, embora tendo toda a luz da verdade a lhes brilhar sobre a alma e devendo ter obras correspondentes à sua profissão de fé, ainda assim são atraídos pelo pecado, erigindo ídolos em seu coração, terão seus nomes apagados do livro da vida e serão deixados nas trevas da meia-noite, sem óleo nos vasos nem nas lâmpadas. Testemunho para Ministros 4,45. Impressionante citação, muito impressionante. Aqueles que não têm as mãos limpas e o coração puro, não receberão o selo de Deus vivo. Aqueles que sim têm, receberão o selo de Deus vivo. Receberão a chuva serôdia e farão parte dos 144 mil. Esse é o processo. Essa é a preparação para o juízo investigativo e para a volta de Jesus. Abandono de todo o pecado. Aqueles que, em sua atitude diante de Deus, desempenham a parte dos que se arrependem e confessam, e se subentende aqui, abandonam pela graça. Por isso que Jesus falou, a minha graça vos basta. Arrependimento, confissão, abandono do pecado, receberão a bênção de Deus. E aqueles que não, então, não receberão a bênção de Deus e nem o selo do Deus vivo. Aqueles que, tendo toda a luz da verdade, quem tem toda a luz da verdade a brilhar sobre eles? O povo de Deus, a igreja de Deus.
devendo ter obras correspondentes, mas permitem ser atraídos, hipnotizados pelo pecado, erigindo ídolos no seu coração, terão seus nomes apagados do livro da vida, quando venha o juízo investigativo. O pecado. Serão deixados nas trevas da meia-noite, sem óleo nos vasos, nem nas lâmpadas. Uma luz impressionante nos lança sobre a parábola das 10 virgens. Quem são as virgens nécias que são deixadas sem óleo, nem nas lâmpadas, nem nas vasilhas? São aqueles que não têm as mãos limpas, nem o coração puro, que não permitiram Jesus purificar a sua vida e, portanto, são examinados no juízo investigativo, pesados na balança e achados em falta. O seu nome é riscado, apagado do livro da vida e perecem nas trevas da meia-noite. É a nossa escolha. Ou vencemos pela graça de Cristo, ou seremos vencidos. Jesus disse aos discípulos: vós estáis limpos, mas não todos. João 13, 10. Ele lavara os pés de Judas, que, porém, não lhe entregara o coração. Este não estava purificado. Judas não se submetera a Cristo. Judas não se submetera a Cristo. Interessante, Judas era um dos 12. Jesus impôs as mãos sobre ele também. Mandou ele de 2 em 2 também para pregar o Evangelho. Ouviu todos os sermões e mensagens de Jesus. Tinha uma relação íntima com Jesus, como os outros discípulos. Mas ele não se entregou, não se submeteu a Cristo para ser purificado e transformado e limpo. Por isso que Jesus disse: vós estáis limpos, mas não todos. Judas não tinha as mãos limpas, nem o coração puro, porque não se submeteu. Nós nos submeteremos a esse processo de limpeza? Estamos dispostos a permitir que Jesus lave as nossas mãos, limpe e purifique o nosso coração? Para podermos receber o ser do Deus vivo e fazer parte desse grupo especial? Que Deus nos ajude. O primeiro trabalho dos que querem reformar-se é purificar a imaginação. Caso a mente siga direção viciosa, precisa ser restringida para deter-se em assuntos puros e elevados. Quando tentados a ceder a uma imaginação corrupta, fugi então para o trono da graça e orai pedindo forças ao céu. No poder de Deus, a imaginação pode ser disciplinada para demorar em coisas puras e celestiais. Nossa alta vocação 335. A imaginação, os pensamentos são o resultado daquilo com que alimentamos a nossa mente. Que estamos colocando em nossa mente diariamente? Estamos empapando a nossa mente com a palavra de Deus e o testemunho de Jesus, dedicando tempo à oração fervorosa? Ou estamos permitindo que nossa mente se encha das coisas deste mundo, de vulgaridades, de piadas obscenas, websites duvidosos? O que estamos vendo na internet? Televisão, filmes, novelas, isso que está enchendo a nossa mente? Então, como podemos ter um coração puro, colocando lixo dentro da nossa mente? Então, decisões. Cada dia você tem que decidir o que vai colocar na sua mente. Colocar a palavra de Deus. Nunca há havido um tempo como este. Tempo que devemos orar como nunca antes, estudar e meditar na vida de Jesus, estudar a sua palavra como nunca antes, para poder resistir aos enganos de Satanás e vencer o pecado. O Senhor aprecia mãos limpas e coração puro, e nobre e sincera devoção a Deus e à verdade, mais do que o ouro de Ofir. Retirado desse livro, Testemunho sobre a conduta sexual, adultério e divórcio. Esse é o contexto. Parece que ela colocou, esse é o contexto. As mãos limpas e coração puro. Como está a nossa vida? Não importa o que tenhamos feito no passado, os pecados que tenhamos cometido. Como lemos uma citação, pouco tempo atrás,
que arrependimento, confissão e abandono do pecado. Os que fizerem isso vão alcançar o favor de Deus e vão receber o perdão e a purificação. Agora é o tempo de acumular tesouro no céu e pôr o coração em ordem, pronto para o tempo de angústia. Somente os que têm mãos limpas e coração puro resistirão no tempo da prova. Agora é o tempo para a lei de Deus estar em nossa mente, em nossa fronte e escrita em nosso coração. Somente os que têm as mãos limpas e coração puro resistirão na prova, na maior prova, na prova final pela qual teremos que passar. Agora é o momento de fazer essa obra, lavar as mãos, o caráter, purificar o coração, a vida interior, permitir que a palavra de Deus purifique a nossa vida. O Espírito Santo, mas o Espírito Santo trabalha no coração de cada um de acordo com o nosso desejo e consentimento. Por isso, não todos serão purificados. Como Judas, muitos não se submeterão. A Adão foram revelados importantes eventos futuros, de sua expulsão do Éden ao dilúvio e progressivamente até o primeiro advento de Cristo sobre a terra. Seu amor por Adão e sua posteridade levaria o Filho de Deus a condescender em tomar a natureza humana e assim elevar, mediante sua própria humilhação, todos aqueles que nele crescem. Tal sacrifício era de suficiente valor para salvar o mundo inteiro, mas apenas uns poucos se beneficiariam da salvação a eles levada por um tão maravilhoso sacrifício. Muitos não se satisfariam com as condições requeridas deles para serem participantes de sua grande salvação. Eles prefeririam o pecado e transgressão da lei de Deus antes que arrependimento e obediência, confiando pela fé nos méritos do sacrifício oferecido. Esse sacrifício era de um valor tão infinito que tornava o homem que dele se prevalecesse mais precioso do que o ouro fino, mais precioso mesmo que uma cunha de ouro de Ofir. História da Redenção 48. Deus revelou a Adão, em visão, eventos futuros. Ele viu que o sacrifício de Cristo seria de suficiente valor para salvar o mundo inteiro, mas ele ficou absolutamente atônito ao ver que uns poucos somente do mundo inteiro se beneficiariam desse sacrifício tão grande. Por quê? Porque não cumpririam com as condições, não satisfariam as condições. E que condições são estas? Abandonar o pecado, porque ela diz aqui, prefeririam o pecado e a transgressão da lei de Deus, antes que o arrependimento e obediência, confiando pela fé nos méritos do sacrifício oferecido. Isso se aplica tanto aos de fora da igreja, como aos de dentro da igreja. É o mesmo problema, a natureza humana é a mesma, somos o mesmo ser humano. Muitos que se dizem estar esperando a segunda vinda de Jesus e que fazem parte da igreja remanescente, têm pecados em sua vida, têm ídolos acariciados, que Jesus está esperando que eles se submetam para que ele os possa purificar. Está esperando. Arrependimento e obediência, confiando pela fé nos méritos do sacrifício oferecido. Não era o temor da morte que a Cristo oprimia, nem a dor e a ignomínia da cruz que lhe causavam a inexprimível angústia. Cristo foi o príncipe dos sofredores, mas seu sofrimento provinha do senso da malignidade do pecado, o conhecimento de que, mediante a familiaridade com o mal, o homem se tornara cego à enormidade do mesmo. Cristo viu quão profundo é o domínio do pecado no coração humano e quão poucos estariam dispostos a romper com seu poder. Sabia que, sem o auxílio divino, a humanidade devia perecer, e via multidões perecerem ao alcance de abundante auxílio. O desejado de todas as nações, 532. Impressionante citação, totalmente impressionante. Quando Jesus estava no Getsêmani,
O que causou a sua inexprimível angústia não foi o pensamento da cruz e dos sofrimentos que estavam por vir. Foi o peso do pecado da humanidade, de toda a humanidade sobre ele. E ele viu quão profundo é o domínio do pecado no coração humano. O pecado é atraente ao ser humano, é atrativo, é desejável. E quão poucos estariam dispostos a romper com o seu poder. Não é o problema de se eu posso ou não posso vencer o pecado. Jesus falou, a minha graça vos basta. É possível pela graça de Cristo. Mas o problema é estar disposto. Quão poucos estariam dispostos, se submeteriam a ser purificados para receber a bênção de Deus e a salvação. Essa é a condição para a vida eterna. Ninguém pode ser salvo transgredindo voluntariamente sequer um dos mandamentos da lei de Deus. Temos que abandonar todo o egoísmo, todo o orgulho, toda a impureza e permitir que o Senhor transforme a nossa vida, nos lave completamente. Ele quer fazer isto. A salvação é de Deus do começo ao fim, mas temos que nos submeter. Multidões estavam perecendo ao alcance de abundante auxílio. Adão viu isto. Como pode ser? Jesus sentiu isto. Multidões perecendo, a morte eterna, tendo o auxílio ao seu alcance e não querem aceitar. Muitas pessoas comparam o pecado com a lepra. Inclusive Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, ela compara o pecado com a lepra. A Bíblia assim o faz. Mas tem uma outra doença que se pode comparar muito melhor com o terrível pecado. Essa doença é a raiva. Aqui está o ciclo epidemiológico da raiva. Como se transmite a raiva? Ciclo aéreo geralmente é transmitido pelos morcegos hematófagos que se alimentam de sangue, chupam sangue, né? Os famosos vampiros. O morcego que chupa sangue, especialmente nas áreas rurais. E depois, então, o morcego transmite a raiva, o vírus da raiva, para os animais domésticos, como o cavalo, a vaca, e também pode transmitir a raiva para outros animais que não são domésticos, como o macaco e outros animais, e estes, à sua vez, podem transmitir para o cachorro e para o gato, e esses podem transmitir, então, para os seres humanos. Aí está o ciclo completo de como se transmite a raiva. A raiva ainda mata cerca de 60 mil pessoas. Vamos ver que a comparação da raiva com o pecado é uma coisa tremendamente impactante. De acordo com os dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde Animal, a raiva ainda causa uma morte de um ser humano a cada 9 minutos, 80% das quais em zonas rurais, e 40% das quais são crianças. Além disto, a OIE, Organização Mundial de Saúde Animal, revela que os cães são responsáveis por 99% dos casos de raiva em humanos. E os cães se contaminam com raiva através de morcegos ou animais que não são domésticos. Cão raivoso, na cidade, né, é a principal causa. E já na área rural, o morcego hematófago é a principal causa. O morcego hematófago, principal transmissor da raiva na zona rural. Homem morre de raiva em 1959. A raiva é uma enfermidade terrível. A pessoa fica como um cachorro raivoso, espumando pela boca, quer morder todas as pessoas que estão à sua volta. Fica com raiva mesmo, agressiva, e quer transmitir a doença da raiva para os outros. A saliva dele fica infestada de vírus da raiva. Até os produtores de filme de Hollywood se inspiraram numa pessoa com a doença da raiva para produzir os filmes de zumbi, de Drácula, de vampiros, porque realmente é uma coisa terrível. As pessoas eram amarradas na cama
e esperavam a pessoa morresse dessa maneira, porque a raiva é uma doença que não tem cura. Não tem cura. Nunca teve cura e não tem cura hoje em dia. Tem prevenção, mas não cura, como vamos ver em um momento. A pessoa então fica espumando, a saliva está infestada de vírus da raiva e a pessoa se torna extremamente agressiva e quer morder, como um cachorro que quer morder as outras pessoas. Então aí é onde se inspirou Hollywood para os seus filmes. Interessante, Márcio Menezes da Silva, primeira pessoa a sobreviver à raiva humana no Brasil, 2008. Lá na parte norte do Brasil, não lembro em que estado agora, ele foi atacado por um morcego hematófago. Foi atacado em pleno dia por um morcego. Foi no médico. O médico seguramente não estava bem informado da doença, como ele não tinha nenhum sintoma, não precisava ter nenhuma vacina. Totalmente errado. Quando os sintomas da raiva já aparecem, então é demasiado tarde. A pessoa tem que ser vacinada antes que apareçam os sintomas, como vamos ver em um momento. Ele sobreviveu. Márcio Menezes da Silva sobreviveu, mas ficou numa cadeira de roda, com problemas na espinha, problemas para falar e se locomover. Sobreviveu, mas que terrível, que dramática a situação. Agora, o caso mais impressionante de sobrevivência à raiva foi a dessa jovem, Gina Gies, nos Estados Unidos. Revolucionou a medicina moderna com o caso dela. Ela tinha 14 anos quando foi contaminada pela raiva. Interessante, veja bem. 14 anos, ela estava na igreja com os seus pais e o seu irmão. Aquelas igrejas grandes, aquelas catedrais, parece que luterana ou metodista, alguma coisa assim nos Estados Unidos. E ela viu um morcego dentro da igreja. E perguntou para sua mãe se ela podia pegar o morcego e jogar lá fora, para fora da igreja. Ele estava tentando sair. E ela disse que sim, então ela foi lá, pegou o morcego com a mão, abriu a porta da igreja e deixou ele voar. Mas quando ela jogou o morcego mordeu o dedo dela. Um dos dedos e mais um pontinho de sangue. É como você quando se espinha numa rosa. Pontinho de sangue, você que faz? Chupa ou limpa assim, esquece, tudo bem. Dentro de uns 30 dias depois, começaram a aparecer uns sintomas diferentes, estranhos na menina, 14 anos. Ela começou a ter movimentos involuntários do braço. Movimentos involuntários, assim que o braço se movia e incomodava. Não sabia o que era, com um adormecimento do braço, da mão, onde o morcego tinha mordido. E ela foi no médico. Os pais levaram no médico para ver, examinar por que o braço dela estava se comportando desta maneira. O médico fez todos os exames e não encontraram nada, tudo parecia normal. Até que finalmente a mãe lembrou. O médico que fazia uns 30 dias ela tinha sido picada por um morcego, um pontinho só, um dentinho. O médico ficou pálido, espantado. Mandou fazer exame para ver se ela tinha contraído a doença da raiva e deu positivo. E o médico veio com a notícia para os pais. Infelizmente, a sua filha vai morrer. Por quê? Não tem cura. A raiva não tem cura. Já passou muito tempo. Se ela fosse vacinada no começo, porque é assim, quando uma pessoa é mordida por um animal raivoso, ela tem que receber imediatamente uma vacina. Geralmente é no músculo, no braço, qualquer lugar. Suficiente, uma, duas, suficiente. Totalmente curável a raiva. Se a pessoa espera um pouco mais e começa a infectar a ferida, ainda ela pode ir no médico receber a cura. Mas aí não é uma vacina só, é várias, geralmente ao redor do umbigo, como era antigamente. Várias vacinas, várias doses, mas ainda é 100% curável. Mas quando já começaram os sintomas, que geralmente movimentos
anormais do membro ou formigamento, adormecimento na área afetada, seja o perna, o braço ou o pé. Então, significa que o vírus já está no sistema nervoso e é incurável a partir daí. A pessoa vai morrer. E vai morrer de uma maneira terrível, uma morte terrível. Claro, hoje em dia, eles dão sedativos para a pessoa. A pessoa então se acalma, se tranquiliza e dorme até que morra. Não existe cura. E esse médico falou, não há cura, a sua filha vai morrer. Mas então o médico começou a investigar e estudar os registros de pessoas com raiva no passado. Não havia nada, nunca uma pessoa tinha sido curada da raiva, nunca. E ele pensou, vamos fazer uma coisa diferente, que ninguém nunca fez. De toda maneira, a sua filha vai morrer. Então vamos tentar alguma coisa. Se der resultado, bem, e se não, ela vai morrer de qualquer maneira. E o médico colocou a menina, a Dina, em coma, um coma profundo, por 10 ou 12 dias, uma coisa assim, um coma profundo. O objetivo do médico era permitir, dar tempo ao corpo para vencer o vírus. Dar tempo ao corpo para vencer o vírus sozinho, o corpo mesmo vencer o vírus. E assim foi feita. Quando chegou o dia de despertar a menina, os pais estavam ao lado da cama, um médico também, e a menina começou a despertar, abriu os olhos. O temor do médico e dos pais era transformar a menina num vegetal. Vegetal é aquela pessoa que está consciente por dentro, a sua mente está funcionando, pode sentir, pode ver, mas não pode expressar, não pode mover nenhum membro do seu corpo, não pode falar, nada. O corpo é a prisão da pessoa. Isso é um vegetal, pior do que a morte. Mas a menina reconheceu os pais com os olhos, mas não podia falar. Não podia falar, não podia caminhar. Impressionante, né? Teve que aprender. Fisioterapia, e com a ajuda, com os meses, foi conseguindo voltar a caminhar, dificuldade para falar, exercícios de fala, terapistas da fala conseguiram ajudar ela a falar com dificuldade, mas conseguiu falar. E aqui está ela quando saiu do hospital, né? Depois de muito tempo no hospital, ainda na cadeira de rodas, e começou então com terapia intensiva para fisioterapia para voltar a caminhar. Resumindo a história, ela se transformou numa pessoa totalmente ou quase totalmente normal. Caminha normalmente, casou, teve filhos. A sua fala ainda não é exatamente igual como era antes, mas você pode entender o que ela diz. Muito bem. Não é totalmente igual, mas é aceitável. Quer dizer, isso chocou a medicina moderna. E os médicos formalizaram o que se chama de protocolo de Milwaukee. Milwaukee é a cidade onde ela morava. O que foi feito com ela deu resultado positivo. E esse protocolo, essa maneira de tratar, foi feita em outras pessoas ao redor do mundo, mas em nenhuma delas deu o resultado positivo que deu com ela. Muitos morriam, apesar de ser colocadas em coma, outros sobreviviam, mas com graves deficiências físicas para o resto da vida. Ela foi a única. Por que ela sobreviveu à raiva? Com nenhuma pessoa antes no mundo havia sobrevivido e permanecido praticamente normal. Impressionante. Esta é a raiva. A raiva se compara muito bem ao pecado pelo seguinte: quando nós cometemos um pecado, vamos e confessamos a Cristo o pecado, é totalmente curável. Jesus perdoa o pecado e somos limpos. Não temos nenhuma consequência, a morte eterna não tem poder sobre nós. Agora, quando nós não confessamos imediatamente, queremos desfrutar por mais tempo o pecado se torna parte de nós, somos um com aquele pecado, ainda há cura. Jesus ainda pode nos perdoar e curar, limpar daquele pecado. Claro, vai ser mais difícil, vai doer mais,
para que Jesus separe aquele pecado tão acariciado, tão amado do seu coração e da sua vida. Por exemplo, uma pessoa que fuma por 20, 30 anos ou bebe, custa mais, custa muito mais do que uma pessoa que estivesse fumando há uma semana, mas ainda é possível ser curados. Agora, se a pessoa brinca com o pecado e vai muito longe, chega um momento que ela cruza aquele ponto sem retorno. Foi o que aconteceu com Lúcifer no céu. Quando ele cruzou o ponto sem retorno, do qual não há mais arrependimento, não pode ser mais o pecado separado da pessoa, porque ela não quer, ela ama demais o pecado, então não há mais cura. De 100% de cura passa a 0% de cura. E a pessoa está destinada à morte eterna. Não há mais jeito. Então, conselho, abandonemos o pecado, enquanto ainda é possível. Porque quando passemos aquele ponto sem retorno, não tem mais cura, não tem mais salvação. Estamos perdidos. Então, ou Deus salva alguns, ou Ele salva nenhum. Por isso que Deus, no Antigo Testamento, teve que destruir nações inteiras, homens, mulheres e crianças, mulheres grávidas, inclusive, eram partidas na metade, os fetos eram mortos, porque as crianças nasciam possessas de demônios, desde o ventre materno. Deus tinha que destruir alguns para poder salvar outros. Porque se Deus não destruísse alguns, o pecado infectaria a humanidade inteira e no final não salvaria nenhum. Por isso, agora entendemos por que Deus mandou fazer tantos genocídios no passado, com a esperança de salvar alguns no final. Porque o pecado é sumamente infeccioso e contagioso e atraente ao coração humano. É o espírito que convence de pecado e, com o consentimento do ser humano, expele-o do coração. Com o consentimento do ser humano, expele-o do coração. Não brinque com o pecado é sumamente contagioso. O pecado é atraente e causa dependência. Pode se tornar incurável e levar à morte eterna. Por isso, apenas uma lembrança permanece. O nosso Redentor sempre levará os sinais de sua crucifixão. Em sua fronte ferida, em seu lado, em suas mãos e pés, estão os únicos vestígios da obra cruel que o pecado efetuou. Diz o profeta, contemplando Cristo em sua glória, raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Abacuque 3:4. Suas mãos, seu lado ferido, donde fluiu a corrente carmesim, que reconciliou o homem com Deus. Ali está a glória do Salvador. Ali está o esconderijo da sua força, poderoso para salvar, mediante o sacrifício da redenção. O grande conflito, 674. Jesus se tornou fiador do nosso pecado. Ele se tornou pecado por nós, diz a palavra de Deus. Ele se colocou entre o homem pecador e um Deus santo. E ele foi tentado a pensar no Getsêmani que o pecado o afastaria, o separaria de seu Pai para sempre, que nunca mais seria reconciliado com Deus. Ele se atreveu a tomar o pecado nosso, o teu e o meu, sobre si mesmo, sobre o seu corpo. Por isso ele clamou em desespero. Por isso ele clamou, por isso a sua alma e seu coração foi lacerado pelo peso dos nossos pecados. E assim como essa menina, a Dina, Jesus carregará com os sinais do pecado pelo resto da eternidade. As suas mãos feridas, a sua fronte ferida, os seus pés e o seu costado, essas marcas ficarão por toda a eternidade. Nunca mais desaparecerão, e estas serão o esconderijo da sua força, do seu poder. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Salmo 51:7. Que essa possa ser a minha e a tua oração, em nome de Jesus. Amém.